Me foi solicitada a solução deste exercício, cujo enunciado diz: seja f de RR uma função tal que f de x vezes f de y menos f de x vezes y, f do produto de x por y, é igual à soma de x com y, quaisquer que sejam x e y reais. Pede-se, encontre f de x para cada x real. Evidente que você vai encontrar f de x enquanto uma expressão de x. Como se resolve esse problema? Partes da hipótese, né? Se, qual é a hipótese? Se f de x vezes f de y menos f de xy é igual a x mais y, quaisquer que sejam x e y reais, então a primeira conclusão lógica é que com x igual a y, você obtém f de x vezes f de x, o quadrado de f de x, menos f de x vezes x, que f de x é o quadrado, é igual a x mais x, ou seja, é 2x, qualquer que seja o x real. Com x igual a y, se você tem a igualdade de cima, é evidente que você tem a igualdade de baixo. Certo? Daí, com x igual a 1 nessa igualdade, você obtém o quadrado de f de 1 menos f de 1. Isso é igual a quê? Isso é igual a 2. Ou seja, o valor f de 1, o número real f de 1, é raiz da equação algébrica, equação do segundo grau. Que equação? O 2 menos o menos 2 igual a 0. Tá? O número real f de 1 é raiz dessa equação. Logo, só há duas possibilidades para f de 1. Quais são as duas possibilidades para f de 1? Dois números cuja soma dá 1 e o produto dá menos 2. F de 1 é 2 ou f de 1 é quem? É menos 1. Agora, perceba que você tem outra conclusão daqui, partindo da hipótese, a partir dessa equação, desta igualdade. Você percebe o seguinte: perceba que com y igual a 1, você obtém essa igualdade o seguinte, você obtém a seguinte igualdade. Dessa igualdade, você obtém essa igualdade. F de x vezes f de 1, com y igual a 1, menos f de x vezes 1, que dá x. Isso é x mais 1, qualquer que seja o x real. Tá? Ou seja, você obtém a seguinte igualdade, colocando f de x em evidência nessa equação, você fica com f de x vezes f de 1 menos 1 igual a x mais 1. Portanto, você obtém f de x igual a x mais 1 dividido por f de 1 menos 1, qualquer que seja x real. E eu posso fazer essa divisão uma vez que f de 1 não é igual a 1, pois f de 1 ou é 2 ou é menos 1. Tá certo? Assim, vou continuar aqui, tá? Continuar aqui para lá. Aparece. Assim, você tem duas possibilidades para f de x. Quais são? F de x é igual a x mais 1, vou colocar o assim aqui, que tá assim, vírgula, tá?
Quais são as possibilidades? F de x é x mais 1, qualquer que seja o x real, ou né, que é quando f de 1 é 2, ó, se o f de 1 for 2, na possibilidade de f de 1 igual a 2, fica 2 menos 1 dá 1, f de x é x mais 1, qualquer que seja x real, ou f de x é igual, na possibilidade f de 1 igual a menos 1, fica quanto? Menos 2 aqui no denominador. Então, f de x é menos x sobre 2, menos 1 meio, qualquer que seja o x real. Tá? Recapitulando, ó. Dessa igualdade, eu obtenho essa aqui de baixo. Dessa segunda, com x igual a 1, eu obtenho essa igualdade, que diz f de 1 ser raiz dessa equação. Portanto, só há duas possibilidades para f de 1, 2 ou menos 1. Mas você tem outra igualdade a partir daqui, com y igual a 1, que é essa, ó. F de x vezes f de 1 menos f de x é x mais 1. Colocando f de x em evidência nesse lado esquerdo, fica f de x vezes f de 1 menos 1, portanto, f de x é x mais 1 sobre f de 1 menos 1, qualquer que seja o x real. E aí, as duas possibilidades. Agora, não acabou. Não acabou por quê? Porque, seguinte, ó. Com f de x igual a x mais 1, qualquer que seja o x real, tem-se o seguinte, quem é f de x vezes f de y menos f de xy? Ora, f de x, x mais 1, f de y mais 1, menos f de xy. F de x vezes y é x vezes y mais 1. Então, com menos na frente aqui, fica menos xy menos 1, que é igual a quê? Que é igual a x vezes y mais x mais y mais 1 menos xy menos 1, cancelando, isso é igual a x mais y, quaisquer que sejam x e y reais. Entretanto, ó, eu já coloco entretanto, que eu sei o problema que dá entretanto, com f de x igual a menos x sobre 2 menos 1 meio, qualquer que seja o x real, tem-se seguinte, quem é f de x vezes f de y menos f de xy. Isso é igual a, colocar aqui embaixo, tá? F de x fica o quê? Menos x sobre 2 menos 1 meio, vezes f de y menos y sobre 2 menos 1 meio, menos f de xy, menos f de xy. Então vai ficar mais xy sobre 2 mais 1 meio, que é igual a quê? Ó, produto da xy sobre 4 mais x sobre 2 mais y sobre 2 mais y sobre 2 não, perdão, x sobre 2 mais x sobre 4, tá certo? Mais y sobre 4 mais 1/4 mais xy sobre 2 mais 1 meio. E essa soma dá, portanto, simplificando, dá o quê? Isso aqui fica 3xy sobre 4 mais x sobre 4, tá? Mais y sobre 4 mais 3/4. Quaisquer que sejam x e y reais, e é evidente que isso não dá x mais y, quaisquer que sejam
xy reais. Portanto, essa segunda função aqui não é a solução da minha equação inicial. Portanto, a resposta é, portanto, qual é a solução? F de x é quem? É x mais 1, qualquer que seja o x real. O que aconteceu no processo de solução para aparecer esta solução estranha? Quer dizer, foi introduzida uma solução estranha. O que aconteceu foi o seguinte: o raciocínio para chegar na solução, para chegar até aqui, ó, até aqui, ele consistiu de uma sequência de implicações. E numa sequência de implicações, não necessariamente cada uma dessas implicações é uma equivalência, ou seja, tem como verdadeira a sua recíproca. Portanto, se uma das implicações não tiver como verdadeira a sua recíproca, você poderá introduzir soluções estranhas à sua solução. Isso acontece com você na resolução de equações com raízes. Olha, se não, lembre lá do nono ano. Por exemplo, você tem a equação raiz de, por exemplo, deixa eu ver, raiz de x menos 3 igual a 5 menos x. Como é que você a resolve lá? Vamos resolver usando o formato de solução, tá, que consiste no uso dos símbolos, né? E simplifica usando símbolos, só simples. E simplifica, né? Raiz de x menos 3 igual a 5 menos x, implica o quê? Implica quadrado da raiz quadrada de x menos 3, que dá x menos 3, igual a quê? A 5 menos x ao quadrado. Que implica x menos 3 igual a quê? Igual a 25 menos 10x mais x2. Que implica que fica x2 menos 11x, passando tudo para o lado esquerdo, menos 11x, mais 28, igual a zero. Que implica que dois números somados dá 11, produtos dá 28. X igual a 4 ou x igual a 7. Tá? Só que chegando aqui, você vê o seguinte. Com x igual a 4, você tem que raiz de x menos 3, ó, não vou colocar o tem, isso é desnecessário, né? Raiz de x menos 3 é raiz de 4 menos 3, que dá 1, tá? Que é igual a 5 menos 4, igual a 5 menos x. Então, de fato, tá, 4 é solução. Com x igual a 7, raiz de x menos 3 é raiz de 7 menos 3, raiz quadrada de 4, que dá 2, que não é 5 menos 7. Porque 5 menos 7 dá quanto? Dá menos 2. Tá certo? Portanto, você faz uma checagem no final e aí você encontra que o conjunto solução da sua equação é quanto? 4. Como surgiu essa raiz estranha? Onde ela surgiu? Bem, observe o seguinte. Essa implicação aqui é uma equivalência. Essa implicação aqui é uma equivalência. É se somente se. Essa implicação aqui é uma equivalência. Mas essa primeira implicação não é uma equivalência. A sua recíproca não é verdadeira. Você usou para passar daqui para cá o seguinte fato. A igual a B implica A ao quadrado igual a B ao quadrado, quaisquer que sejam A e B reais. Só que a recíproca desta implicação não é verdadeira, quaisquer que sejam A e B reais. Quadrado de menos 2 é o quadrado de 2. 2 não é menos 2. Tá?
Então, quando você, no processo de resolução, ao partir, tá certo, da sua hipótese, usar uma implicação cuja recíproca não é verdadeira, você pode introduzir soluções estranhas ao seu problema. Tá? Foi o que aconteceu aqui. É o que acontece nesse caso. Ó, você passa daqui para cá, tá bom? Você tem uma coisa mais forte implicando algo que não é tão forte quanto antes. Quer dizer, você não necessariamente, quer dizer, será que a recíproca disso é verdadeiro? Por exemplo, daqui para cá, a recíproca é verdadeira? Porque não é que você está introduzindo o quê? Está introduzindo soluções estranhas. Você introduziu essa solução aqui ao seu problema. Eis a necessidade de fazer a checagem. Numa sequência de implicações, você não precisa fazer a checagem ao final pelas soluções obtidas, se você tiver a garantia de que cada implicação tem como verdadeira a sua recíproca, ou seja, a implicação são de fato equivalentes. Entendido?